É o quê? Sim, está aqui. Eu quero dar alguns avisos aos irmãos. Final do culto, os pastores e os presbíteros não vão embora, a gente tem uma reunião sobre o mês, as campanhas que nós vamos fazer, e vai ser uma bênção, ok? Final do culto, os presbíteros. Nós, quinta-feira agora, vamos começar uma campanha muito importante, que tem por tema os milagres de Jesus. Quem precisa de um milagre? Eu preciso de um milagre. Todos nós precisamos de um milagre. Então, quinta-feira que vem, é dia 8, é isso? Dia 8? Não, hã? Bom, enfim, quinta-feira que vem, deixa eu abrir aqui. É isso, não é? Dia 8, quinta-feira, nós vamos começar o primeiro dia da campanha e nós vamos falar dos milagres de Jesus, baseado nos livros de Marcos, que é o nosso ano profético. Então você não falte, esteja conosco e eu tenho certeza que será uma bênção de Deus para a sua vida, ok? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Nós vamos hoje orar pelos nossos aniversariantes do mês, né? Então, em primeiro lugar, quem faz aniversário, fiz dia 2. Amém, irmão? Tá ficando velhinho? Graças a Deus. Tá ficando, sinal que eu estou vivo, né? Glória a Deus. Todos os dias que eu acordo, que você e nós acordamos, é uma derrota para o inferno. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quero chamar aqui do Kids, a Débora dos Anjos, a filha da Neide. Vem, a Dedé. O Vitor Hugo Santana, da Keila. Tá aqui? Vitor Hugo, não veio? A Helena Rodrigues de Souza, da Thalita. Leninha. Eu já estou aqui. A Maria Júlia, cadê a Maria Júlia? Não veio também. E a Socorro, cadê a Socorro? Está aí? Vem, Socorro! Help! Glórias a Deus. Amém? Nós vamos orar pelos aniversariantes do mês de fevereiro. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Fica aqui. Vamos orar. Estende as mãos em direção aos nossos irmãos. Nós oramos pelos teus servos, ungimos, colocamos o óleo da tua unção sobre a vida de cada um deles. Que o teu nome seja glorificado, que a tua paz, a tua alegria, a saúde, a prosperidade emocional, financeira e espiritual esteja sobre a vida de cada um deles, sobre a Socorro, sobre a Débora, sobre a Helena, Senhor. Nós oramos sobre os teus filhos, declaramos a tua unção, a tua bênção, a tua graça e a tua vitória. Caia, Senhor, sobre eles, ó Deus, o maná da alegria, da bênção, porção espiritual, sobrenatural, que nunca falte paz, alegria, prosperidade em todas as áreas, como nós já falamos, e nós firmamos esta palavra e declaramos a tua vitória em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nesta data querida. Ó, dá para comer cuscuz aí, ó. Show. Cuscuz com leite. Obrigado. O cuscuz é bom, com charque, então, manteiguinha, pá, aqui, guarda para mim. Açaí, o que você quiser. Amém? Glória a Deus. Amém? Quem gosta de cuscuz aí? Eu gosto, irmão. Cuscuz, irmão, é bom demais. É fibra, é milho, é aquilo que a terra produz. Amém? Eu gosto de cuscuz. Uma das coisas que eu mais gostei quando eu morei no Nordeste, que às vezes era cansativo. Eu pegava o carro, eu cuidava dos estados de Alagoas, Pernambuco, João Pessoa, Rio Grande do Norte e Ceará. 5 estados. Quer falar alguma coisa? As crianças com o tio Paulinho. E
e eu saía tipo 4:30 da manhã. Quem que lembra daquele filme, né, dos Trapalhões, O Mágico de Oroz? Quem lembra daquele? Tinha a gente ia numas igrejas que era para lá de Oroz, assim, Juazeiro do Norte, no Ceará, Senador Pompeu, que tinha antena da Gospel FM 920. Irmãos, e uma das coisas que eu mais gostava, de manhã, era comer o cuscuz, principalmente com bodezinho guisado. Era muito bom, e aquilo dava sustância para a gente, né? Eu gosto muito de comida nordestina, sou filho de baiano, né? E foi um tempo muito bom, trabalhoso, mas foi muito bom. Amém? Glórias a Deus. Deus tem para nós uma direção no mês de fevereiro. Deus tem para nós, e o Senhor falou de 5 decretos na quinta-feira que nós recebemos da parte de Deus. E hoje nós vamos falar sobre, é sempre bom nós recapitularmos o significado da Santa Ceia do Senhor. Por que é que eu tomo a ceia? Por que é importante eu entender que a ceia, ela é primordial na minha vida? Porque a Bíblia, ela fala que nós devemos examinar a nós mesmos e depois comer do pão e beber do cálice. Então Deus fala para nós nos examinarmos, nos corrigirmos e não deixarmos de tomar a ceia do Senhor. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu gosto muito dessa palavra e o tema de hoje é Em Memória de Mim. 3 coisas que nós devemos lembrar na Santa Ceia do Senhor. Abra, por favor, a sua Bíblia. Põe para mim, Mari, por favor. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em quê? Em memória dele, em memória de mim. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor é bom. E nós queremos te glorificar, porque a tua graça, o teu amor e a tua presença está entre nós. Pai, que o Senhor nos direcione com esta palavra e que tua igreja seja alimentada, alicerçada e que todo sentimento contrário, toda resistência de mundo espiritual seja submetido na autoridade do nome de Jesus Cristo. A tua palavra será ministrada e o teu nome será glorificado. Fala conosco, assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? A ceia, ela tem alguns significados muito importantes que nós vamos falar aqui. Mas um dos momentos que a ceia, ela nos traz, os costumes judeus, o costume judeu tinha, por ordenança e cultura, sempre estar ceando com as pessoas que eles tinham aliança, as pessoas que eles tinham grau parentesco. E Jesus, ele usa essa cultura para estabelecer o reino dele. Você observa lá, Jesus, ele toma algumas situações e a palavra dele nos ensina esses aspectos espirituais. Mas se você pegar em 1 Coríntios capítulo 11, versículos de número 20, diz lá que os cristãos, eles são ordenados a participarem da ceia quando se reúnem. Lá o que diz o texto: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, o que Jesus aqui está falando? Que a comunhão, em primeiro lugar,
ela é muito importante, porque a ceia é uma formalidade daquilo que está estabelecido como comunhão. Então, aquilo que a presbítera Cleide falou, e se você pegar o meu WhatsApp, você vai ver um monte de pastores me ligando, dizendo de experiências de pessoas que tiveram visão sobre o arrebatamento. E de 10, 5, 6 falam que as visões estão relacionadas àquilo que é a perda do reino por causa dos sentimentos. Você observa lá em Gênesis que quando Deus era tudo perfeito, não havia população, não havia problemas, não havia nada, tudo era perfeito. Aonde? Éden. E aí Jesus, o próprio Deus, melhor dizendo, Deus chega e fala para Caim e para Abel: olha, eu quero que vocês estabeleçam uma comunhão comigo, através de uma oferta. Então você é lavrador da terra, prepara o melhor da sua terra e traga-me como oferta. Em segundo lugar, você que mexe com agro, ou seja, você que é a pessoa que cuida das ovelhas, dos gatos, traga uma oferta a mim. Irmãos, o que justifica Deus chegar e falar para um deles e dizer assim: olha, tem alguma coisa aqui errada. Tem um sentimento dentro de você aqui que não está bom. E eu vou te dar um conselho. Domina ele. Porque se você não dominar, ele será contra ti. E diz a palavra lá em Gênesis que ele não dominou. E ele vai e derrama o sangue do seu próprio irmão de sangue. E diz que o sangue clamou diante de Deus. Uma das coisas da campanha que nós vamos falar sobre o que é que está retido. E as informações que Deus nos dá através da palavra é coisas absurdas. Então a primeira coisa, quando eu sento numa cantina, quando eu sento aqui na igreja, quando eu tomo a Santa Ceia, eu estou estabelecendo a comunhão. A segunda coisa, então a primeira, Jesus fala que antes de nós entrarmos, por que em memória? A segunda coisa, então, ele vem nos dizendo que os discípulos se reuniram nos lugares, não somente porque estavam com fome. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 34. Olha o que diz lá. Então a ceia não era para encher a barriga. A ceia era isso aqui, olha o que Deus está falando. Se alguém tem fome, o que Deus está falando? Coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Continua. Parou aí. Então, o que Deus está falando? Que a Santa Ceia do Senhor não é a comilança daquilo que nós temos como refeições normais. Mas a ceia do Senhor é o momento da comunhão, de entendimento para qual Cristo foi corrigido, para qual Cristo foi morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então não é simplesmente um pedaço de pão que eu estou comendo e nem um pouco do suco de uva que eu vou beber. Não. Nós temos que entender que o pão é o corpo que foi pendurado na cruz, que foi açoitado de forma inocente, de um sangue que foi derramado. Para nós que temos pecado, fôssemos o quê? Livres, justificados diante do Pai e diante do mundo espiritual. Então, quando eu tomo da ceia do Senhor, quando eu como do pão e bebo do cálice, esse sangue está clamando e me justificando, dizendo que toda cédula de dívida foi rasgada. Mas não adianta eu tomar ceia, não adianta eu beber do cálice, se eu tenho algo dentro de mim que eu não me resolvo. E assim, se você não se resolve com Deus, se você não se resolve com a situação que acontece, você não consegue ter comunhão com o corpo de Cristo. Porque a Bíblia fala que nós devemos ter comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo o pecado.
Então, é uma das coisas que ele fala. A segunda coisa, a ceia, ela tem um determinado ponto espiritual que está em Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e o quê? Nas orações. Então você observa que em primeiro vem a doutrina. O que é a doutrina? A palavra, o ensino, a régua de Deus em nós. Segundo, vem o quê? A comunhão. O que é comunhão? Eu sei das minhas limitações, eu sei das limitações do João e da Maria, do José, então eu sei, mas eu estabeleço uma comunhão. E o terceiro, no partir do pão, ou seja, no estabelecer de uma aliança. E quando você estabelece aliança, você o quê? Estabelece as orações. Então Jesus está nos ensinando através do livro de Coríntios e de Atos, que nós devemos ter esta condição, para que a ceia do Senhor seja ordenada, para que quando eu comer do pão e beber do cálice, eu estou dizendo em memória dele, em memória de um sacrifício, em memória de uma condição. Então, quando nós praticamos isso, nós entendemos o tripé da memória, ou seja, do em memória dele. Primeiro lugar, por que nós falamos em memória? Porque em memória do sacrifício de Cristo. Porque, em primeiro lugar, a palavra em memória, ela estabelece a vitória do Getsemane, o lugar das azeitonas. Ponha lá para mim primeiro, Mateus capítulo 26, versículo 34 em diante. Mateus 26, 34 em diante. Irmão, desculpa que eu estou com pigarro, viu? Jesus replicou, ou respondeu, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Continua. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Para encerrar, versículo 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então nós observamos que, em memória, o lugar de solidão e tristeza muitas vezes se torna o lugar de oração.
Foi isso que nós acabamos de ver nesse texto. Jesus no Getsemane é o grande exemplo de submissão à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade não é o que sempre nós desejamos. O jardim do sucesso, o lugar da oração fervorosa e submissa é sempre para nós o lugar de vitória, e para Jesus foi a vitória da sua conquista. A grande questão do Getsemane foi a preparação para o sofrimento futuro e o final. E se colocando em palavras seria, o que Jesus estava dizendo? Estou pronto. Quem entende o processo, deseja se preparar. Todos nós, seja particularmente, coletivamente, igreja, trabalho, espiritual, emocional, financeira, em todas as áreas da nossa vida, nós temos que entender qual é o processo de um Getsemane. Porque nós sabemos que Satanás, o mundo espiritual, ele se apropria das brechas e ele se habilita para que a vontade que é matar, roubar e destruir seja estabelecida. E nós precisamos entender que nós temos que todos os dias e momentos passarmos pelos processos. Todos os dias. Entrou uma mulher ontem no carro. E eu peguei ela aqui da Vila Moraes para deixar ela lá em Parelheiros, longe. E quando ela entrou, meu corpo arrepiou todinho. Eu falei, Satanás, você está aqui, né? E tá, ela agitada, não sei o quê, e pá, não sei o quê. Aí eu coloquei lá, C.C. Wines, a bondade de Deus. E ela começou a ficar agitada. Moço, motorista, dá para baixar esse rádio, que essa música está me irritando. Eu falei, dá sim. Aí eu mudei para o violão, a bondade de Deus. E comecei, continuei colocando. Chegou uma hora que ela falou assim, eu não aguento. No fim, choveu no meio do caminho, a viagem de 1 hora virou 2h30. E eu comecei, Jesus nela. Jesus nela, Jesus nela, Jesus nela, Jesus nela. E não sei o quê, e ela não sei o quê. Deus falou assim, fala que você está triste, mas que mesmo você triste, você aprende a superar. Foi assim. Eu falei, olha, hoje eu estou muito triste, mas eu aprendo a superar com a minha tristeza. Essa mulher começou a chorar. E aí o que estava relacionado aos processos da vida dela. E eu falei, conta a sua vida. E ela começou a contar, falou, até a gente chegar ao lugar. Conta uma senhora de 74 anos de idade. E ela falou, eu tenho problema de pressão, eu tenho problema disso, eu tenho problema de labirintite, eu tenho problema não sei o quê, eu tenho problema não sei o que lá, eu não sei o que lá. E foi falando, mano. Então, senhora, deixa eu falar, eu estou falando. E começou a falar, e foi falando. Aí claramente o Espírito Santo falou assim, ela todas as vezes que vai para o processo, ela rejeita. E o processo é perdão. Eu falei, sabe qual é o problema da senhora? Ela, não, qual é o meu problema? A senhora não perdoa. Irmão, quando eu falei isso, eu baixei os vidros porque ela começou a gritar. Eu falei, Jesus, vai dar B.O. isso aqui. Vai dar polícia. Eu odeio meu ex-marido. Eu odeio não sei o que lá. Eu odeio não sei o que lá. Porque no dia que ela deu a luz, o marido virou as costas e foi embora. E justamente o filho que o marido abandonou, tornou-se um drogado. E está na Cracolândia. E eu comecei a ministrar a vida dela. Eu falei, olha, não sei o quê. Eu conheço as pessoas que são assim. E dias atrás eu treinei uma pessoa assim. E não sei o quê. Irmãos, no final da corrida, essa mulher estava liberta. Estava livre. Porque ela fez uma oração e liberou perdão. E ela falou, sai 1 tonelada das minhas costas. Então eu quero dizer uma coisa para a tua vida. Quem sabe o teu Getsemane, como muitas vezes foi o meu, perdão.
Irmãos, a Raquel está aqui, ela é prova do que eu estou falando. O tanto de gente que a gente fez o bem pagou com o mal a nossa vida. Mas quando o dia que a gente liberava perdão, a nossa vida só andava, só andava, só andava. Sabe por quê? Porque existe um Getsemane na minha vida, existe um Getsemane na sua vida, que luta para que você fique com os olhos pesados e você não ore, para que você fique com a vida amarrada e não caminhe. Mas o Senhor está falando, aleluia, aceite o Getsemane, a prensa da azeitona, aceite a prensa, porque quando você for prensado, quando o óleo sair da tua vida, sabe o que vai acontecer? Satanás vai ver que você está pronto para a ressurreição. Quando vemos o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, como o nosso coração pode permanecer intocado? Quando nós vemos todo o processo, nós entendemos que em memória do sacrifício de Cristo, expresso do Getsemane, não se compara nada ao sofrimento que nós estamos vivendo. Perto do dele não é nada, absolutamente nada. Eu vi uma mulher uma vez falando que o perdão é questão de inteligência, e eu perdoo porque eu sou inteligente emocionalmente e espiritualmente, porque a Bíblia fala, perdoai, e a gente vai perdoar, porque a gente está exercendo o princípio bíblico. Eu contei dias atrás aqui de uma senhora que foi presbítera nossa de intercessão. Ela tinha um problema sério, tinha um problema de ciclo menstrual, desregulado, a vida dela. Aí eu fiquei sabendo que ela foi mandada embora do Itaú, porque ela não se aperfeiçoou nos cursos. E aí veio alguém mais novo e tomou o lugar dela, e ela perdeu a vaga de gerência. Eu falei, você se preparou? Você se atualizou? Você buscou coisa? Não, então o banco veio e viu alguém melhor e mais preparado que você. A questão não é só confiança, é preparo. Aí ela entendeu, se liberou, e hoje é uma nova pessoa. Então existem coisas que é necessário um Getsemane. Todos os meses a gente entra no Getsemane. Todos os momentos da nossa vida espiritual, financeira, entra no Getsemane. Todos os dias. E você precisa entender, espiritualmente, em memória dele, suporte os processos. Porque quando você passar pelo processo, a bênção de Deus virá sobre a sua vida, como tem vindo na vida de muitos. A segunda coisa, em memória da ressurreição dele. A ressurreição de Jesus é evidente no ensino e pregação que ele deu aos seus apóstolos. Cristo aparece primeiro para as mulheres, após a ressurreição. Põe lá, Mari, por favor, Mateus 28, 1. 28, capítulo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Põe agora o versículo, pode deixar aí. Eis que houve um terremoto, um grande terremoto, que o anjo do céu desceu e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Continua. E o seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, apavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse o quê? Não temais, porque sei quem buscais, Jesus que foi crucificado. Põe versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então a primeira coisa de quem vive o processo, a primeira coisa de quem passa pelo processo do Getsemane, nunca deixará de ver a face daquele que é fiel sobre a tua vida. Você vai ver Jesus na sua casa, você vai ver Jesus no teu trabalho, você vai ver Jesus na sua família, você vai ver Jesus em todas as áreas da sua vida, porque quando você pratica, você aceita, como eu aceito diariamente, os processos, as lutas, eu encaro com maturidade, com entendimento, com discernimento, não tomando decisões precipitadas, mas entendendo que tudo coopera para o bem daquele que ama, daqueles que amam a Deus. Hoje, irmão, está complicado.
eu fui mexendo no negócio em casa e eu engoli muito pó. Estava assim no canto assim, eu peguei um pó assim, da janela assim que ventou muito. E esse pó entrou na garganta. Eu estou tossindo desde a tarde. Então, quando nós aceitamos, entendemos, compreendemos que tudo coopera para o nosso bem, nós estamos prontos para entender. As mulheres foram as primeiras a ver a vitória de Jesus sobre, aleluia, a ressurreição. Elas viram a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte através da ressurreição, corrigindo. Então eu quero dizer uma coisa para a tua vida, aleluia. Se você está perto de um processo, está vivendo o processo, aceite os processos da tua casa, no teu casamento, em todas as áreas da sua vida, porque todo processo que você aceita é em memória dele. Eu suportei, ele fala, eu aguentei por amor de vós. Então suporte, porque isso, a tua leve e momentânea tribulação, não se compara com o peso de glória que virá sobre a tua vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então o processo, e sabe que esse versículo quer dizer que eu acabei de citar? A leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória. Você tem que suportar a tribulação para suportar o peso da glória. Quem suporta o processo da tribulação, ele tem base, coluna e fundamento para suportar o edifício do peso da glória que virá sobre a tua vida. Eu não conheço ninguém que chegou onde chegou, que vive uma vida vitoriosa, que não passou pelo peso da tribulação, que passou pelo momento da aflição, que não viveu situações das mais adversas. Aleluias, aleluias, aleluias. Chibataram ele, cuspiram nele, coroaram ele com coroa de espinho, o sangue desceu, arrancaram, aleluia, a honra dele, as vestes dele, mas ele, como ovelha muda ao matadouro, suportou, aleluia, aleluia, suportou. Ao terceiro dia, aqueles que riram, aqueles que zombaram, aqueles que, aleluia, não entenderam a sua missão, viram o corpo ressurreto, a marca nas mãos, e ele com o corpo transformado, aleluia, oh, aleluia. Sabe por que eu suporto os processos? Sabe por que grandes homens de Deus suportam o processo? É porque nós aprendemos a ouvir a voz dizendo, eu estou contigo. Se ele está comigo, a maioria está comigo. Se ele está comigo, os anjos estão do meu lado. Se ele está comigo, a palavra está sobre a minha vida, e eu sei que vai acabar, vai passar, vai passar, e eu sei que o melhor de Deus está por vir, aleluia. Então, se você é evangélico, se a palavra de Deus está na tua vida, então tem Getsemane para você também, tem luta para você também. Então o Senhor está falando em memória dele. Primeiro, passa pelo Getsemane. Segundo, em memória dele, aprenda a aguardar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu estava ouvindo no rádio esses dias, a bispa pregando, e ela falou assim, olha que coisa interessante. Havia um homem na Bíblia que ele tinha uma palavra, tinha uma promessa, e Deus o havia escolhido para ser. Mas ele era um homem que não entendeu o processo. E ela está falando de Saul. E aí, na hora da guerra, o sacerdote diz assim, você aguarda eu chegar para sacrificar, porque nenhum rei poderia consagrar uma oferta antes do povo ir para a guerra. Porque o sacerdote vinha, fazia o sacrifício, entregava a Deus aquela oferta, e se Deus falava vão, vão, se Deus falava não vai, não vai, não vão, não vão. E aí Samuel demorou a chegar, Samuel demorou a tomar atitude, Samuel foi demorando, e falou, quer saber? E o povo lá, os inimigos zombando, Israel debaixo de pressão, os inimigos doido, com sangue nos olhos, falaram, agora nós vamos acabar com Israel. Saul só precisava aguardar.
Mas o que ele fez? Ele chegou lá, tomou uma atitude profética que não era dele, tomou um posicionamento sacerdotal que não era a função dele, ofereceu diante de Deus, e na hora que ele termina de oferecer, chega Samuel: o que tu fizeste? Por causa da tua precipitação, você perdeu o reino. Tem coisas, irmãos, que a gente precisa aprender e entender o que Deus está falando. A Bíblia fala que a nossa ansiedade tem que ser na espera da sua volta. Olha o que diz lá Apocalipse 22, 20. Nós estamos num ano, ou melhor, numa geração e num século que uma das piores doenças que tem afetado a humanidade é a doença da ansiedade. O ansioso é precipitado. Recentemente, como eu disse aqui, nós enviamos uma pessoa para uma casa de recuperação. E essa pessoa fuma de 2 a 3 maços de cigarro por dia. Extremamente compulsivo, ansioso. Aí nós fomos lá, peguei ele, levei, deixei lá na casa, conversei com o pastor lá do local, fizemos uma oração. E aí, ele falou assim para mim, essa pessoa: liga lá na casa e pergunta se pode fumar. Eu não vou aguentar ficar sem cigarro, não. Eu falei: eu acho que não, hein? Eu acho que não. Aí, a resposta veio: se for pego com cigarro, vai ser desligado imediatamente. Aí eu mandei a resposta escrita, do jeito que eles mandaram para ele. Falei: negão, a casa caiu, não vai poder fumar. Tá bom. Chegou lá, antes no local, ele parou, saiu do carro, fumou o último cigarro lá. Levamos ele e a esposa dele, para acompanhar. Irmãos, ele não sente falta de cigarro. Culto 3 vezes ao dia. Tá lá, pessoa toda. Tô bem, tô feliz. Porque tem um ambiente de Getsêmani. Tem um ambiente de habilitação. Você quer vencer guerra em ambiente errado. Você quer vencer guerra com gente que tem dom, mas não está constituído. Você quer vencer guerra com gente que não quer tratar o teu caráter, que não quer falar: está errado, vai se ajeitar. Isso aqui é pecado, isso aqui Deus não aceita. Irmão, Deus não aceitou a oferta de Caim. A de Abel ele aceita, ele mata o irmão. Ciúme, intriga. Não tinha humanidade, mas tinha uma iniquidade. Então, o que o Espírito de Deus está falando aqui? Olha lá. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A nossa ansiedade tem que estar nisso. Então, quando eu estou ansioso pela volta dele, eu me santifico mais, eu jejuo mais, eu oro mais. Eu não entendo o tipo de gente que ora muito e não se governa, eles pedem moderação. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito são 9. E um deles é... Pode dar mais som. E um deles é domínio próprio. Então, presta atenção que eu vou te falar. Quanto mais Jesus, ele focou no Getsêmani, maior foi a pressão do processo. Guarda que eu vou te falar.
Quanto mais você se santifica, quanto mais eu me santifico, quanto mais nós nos santificamos, mais as deformações humanas, pessoais, vão aparecer. Porque é uma luta contra a carne e o espírito. Se você começar a jejuar mais, orar mais, é como você jejua. Você está com boa vontade de comer uma picanha. Você está, Jesus, tem que trabalhar muito para comer uma picanha. Tem que trabalhar muito para comer essa picanha e tal, não sei o quê. Mas ele falou assim, vou fazer um jejum. Aí você fala, vou jejuar. Pode vir aqui, Marcos. Vou jejuar. Aí você jejua. Aí alguém liga para você e fala, tem um churrasco aí. Alguém já teve unha encravada ou não? Todo mundo pisa na sua unha, né? Já reparou? Você já foi doente no hospital, você chegou lá, na sala de espera você começou a ficar melhor. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Porque é uma luta, de repente é um espírito de enfermidade que está lá, que Deus está mostrando. Não é isso, é espiritual. E sabe o que acontece? Nós estamos numa geração onde só pensa bem-estar, onde só pensa prosperidade. Não é errado, é certo. Onde só pensa, e quanto mais trabalha, mais quer trabalhar, mais quer se envolver, mais isso, mais aquilo. Eu fiz uma oração. O Senhor quer que eu volte, permite eu trabalhar, mas eu quero trabalhar agora menos para ganhar mais. E eu estou me ajustando para isso. Por quê? Porque para mim o que importa não é o trigo, é a glória, é a presença de Deus. Porque Jesus está voltando e eu entendo que a prensa da azeitona vai apertar mais ainda. Agora você, servo de Deus, eu não entendo essas coisas, que em memória dele, há um nível de renúncia diário. Em memória dele, deixa eu fazer uma pergunta. Sua alma não vale um nível de renúncia mais aprofundado? O passaporte da salvação. Não vale a pena você falar, quer saber? Acabou carne, acabou deformação, acabou iniquidade na minha vida, acabou espírito familiar. Você vai ficar preso, apegado no passado. Eu conheci um cara nessa casa, e ele tinha estava assim, rapado a cabeça dele, tomou uma pontuação daqui do meio da testa até aqui assim atrás. Ele falou assim, foi alguém da minha família que me bateu. Mas quando eu cheguei aqui nessa casa, a primeira coisa que eu fiz foi perdoar. Porque eu precisava entender que a minha libertação depende também do perdão. Então Jesus, ele não tinha toda a autoridade. Olha só, irmãos, Jesus tinha toda a autoridade do céu. Ele poderia levantar a mão e declarar, mas ele aceitou o processo. Ele entendeu que isso tinha um propósito. Você quer ver como? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 a 14, eu já estou terminando. 2 Pedro 3, 11 a 14. 2 Pedro, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e de que maneira? Irrepreensível. Em outras palavras, está falando, pare de lutar por uma terra que vai se acabar e se desfazer. Mas deseje, põe lá no versículo 11, deseje algo que é eterno sobre a tua vida. Versículo, põe lá, volta, versículo 11, volta.
Por isso, visto que estas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade. Irmãos, eu falo isso aqui, eu repito falar. Todos nós pecamos diariamente, sim ou não? Quem não peca é mentiroso. Quem diz que não peca, a Bíblia fala, é mentiroso. Existem pecados que fazem partes, como nós chamamos de espinho da carne. Espinhos esses que faz você gerar arrependimento. Parece que tem coisas que Deus vai permitindo em você, para você entender que tem que estar na presença de Deus. Mas existem pecados que quebram princípios, e esse precisa ser tratado. E é disso que Deus está falando aqui. Pecados esses que pode fazer você tomar um 0 na prova e ser reprovado. É disso que Deus está falando. Situações como sentimentos que já foram ditos aqui. E o Espírito de Deus está falando, aleluia, que o dia do julgamento é designado. O julgamento será em justiça. Haverá um tribunal, uma balança, que as nossas obras serão julgadas como prata, ouro, bronze e madeira. Serão provadas pelo fogo. Põe para mim, por favor, 1 Romanos, Romanos 1,16. Romanos 1,16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora 17. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. De fé em fé, como está escrito. Que o quê? O justo viverá pela fé. Agora 2,16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Se tu, porém, que tens por sobrenome judeu, repousar a leite, aí seja outro assunto. O que Deus, volta lá no 16. Deus está dizendo que as nossas obras, os nossos segredos, serão julgados em justiça. Então, quando eu bebo do cálice, eu como do pão, eu estou dizendo que o sangue e o corpo está sobre a minha vida. E que eu estou buscando diariamente, constantemente, hora após hora. Como Paulo fala, eu esmurro o meu corpo. E aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo o que eu devo fazer, eu não faço. Mas uma coisa eu sei, prossigo para o alvo da soberana vocação, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ou seja, quando eu peco, quando eu erro, eu deixo e eu prossigo, e aquilo que era de autoridade contra a minha vida, não é mais. Mas você insiste. Vamos supor, você passou um cara aqui na igreja, eu amo demais a vida dele, a gente sempre se fala, e Deus abriu uma porta maravilhosa para ele. Ele está trabalhando assim bem, a família foi restaurada. Mas ele foi um cara que entrou dentro dessa sala e abriu a boca e vomitou tudo que ele tinha. Ele me contou coisas que eu fiquei. Eu falei, uau. Ele falou, isso aqui tem que sair da minha vida. E ele falava assim, eu tenho um problema com bebida. Mas um belo do dia, na rua da minha casa, eu fui cumprimentar o Zé. O Zé, e aí, meu parceiro? E aí, amigo de infância? E jogamos bola junto, e não sei o quê, e pinamos pipa, não sei o que, conversa vai, conversa vem, não sei o que lá, e lá. Pum! Tomou o primeiro copo de vinho. Do primeiro copo, 1 litro de 51.
E o filho teve que buscá-lo na porta do bar, todo defecado e cheio de urina. Deus te libertou de um lugar? Por que você volta lá? Por que você está voltando para um lugar, muitas vezes, que você orou para você sair? Esse é o grande problema. Que nós ficamos brincando com as coisas e Deus está falando. Prossiga para o alvo. Em memória dele, suporta o processo. Em memória dele, quando você tomar Santa Ceia, você vai dizer: Satanás, mais um mês você perdeu. E o meu Deus venceu na minha vida em nome de Jesus Cristo. É disso que Deus está falando. Deus julgará com justiça. João, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeitar, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Ai, eu amo a Deus, ai, Deus é tão legal, ai, Deus é tão bom. Você não aceita a palavra. Eu estava orando aqui essa semana, no dia da chuva, para não pegar a enxurrada com o carro e estragar o carro. Eu estava orando, uma chuva, um vento, e Deus me deu. Põe para mim Salmo 50, versículo 16. Eu falei: Senhor, o que acontece? E eu estou orando. Quando eu falo eu estou orando, não estou orando só Efraim, dos pastores que eu cuido, de situações fora, que eu estou auxiliando algumas pessoas, e estou acompanhando. E a gente vai absorvendo. A gente vai ficando cansado, desgastado, e a gente precisa de respostas espirituais. Aí Deus falou assim: mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Continua. Uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras. Deus está falando isso. Você quer ir para o céu? Quer, mas você não quer lei para te alinhar. Aí continua, 18. Se vês um ladrão, tu te comprases nele. E aos adúlteros você se associa. Ah, mas Jesus ele convivia com os ladrões. Jesus convivia no meio das... Sim, mas quando ele abria a boca, mudava. Pedro foi um dos responsáveis para cumprir o propósito do Cristo. E ele entendeu a deformação dele, como o texto que nós lemos. Mas no dia que ele recebeu o Espírito Santo, ele se tornou um novo homem. Então o problema é a graça, a presença de Deus que eu busco disso todo dia na minha vida, para eu ser melhor. Se vês um ladrão, você se compraz, você faz aliança. E aos adultos, você se associa. Não trata, não fala, isso está errado. Tem mais? Continua. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama os enganos. Ou seja, fala do que não existe, esconde para ninguém saber o que está acontecendo. Então Jesus diz lá que ele vai nos julgar. Vira para o teu irmão e fala assim: Jesus vai nos julgar. Fala: Jesus vai nos julgar. Fala: Deus vai julgar as nossas obras. Fala: ó, irmãos, em nome de Jesus, eu declaro que eu profetizo que você busque uma obra de ouro, que a sua vida seja passada pelo fogo, aleluia, e quando passar pelo fogo, ela vai ser purificada em nome de Jesus, amém? O julgamento é certo. Por isso que todas as vezes que nós tomamos do cálice, estou encerrando, e comemos do pão, nós estamos dizendo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vou te dar um conselho. Lute contra a tua natureza e busque uma libertação rápida. Porque Caim, ele tinha uma natureza. Ele não quis. O próprio Deus falou com ele: compre a te dominar. Não foi profeta, não foi o pai, não foi a mãe. O próprio Deus desceu no jardim e falou assim: ou domina, ou isso vai te vencer. Deus já falou muito isso. E eu encerro essa palavra dizendo que as nossas lamparinas estejam e sejam sempre cheias. Que nós não nos encontremos como a parábola das virgens, que as prudentes cuidaram
para que não gastasse todo o óleo do que tinha na lamparina e da sua reserva. Mas existiam 5 loucas, nécias, que quando acabou saíram para buscar, e a ordem era: fica e aguarda o noivo. Fica, e para ficar eu tenho que me preparar. Para ficar eu tenho que ter depósito. Para ficar eu tenho que ter azeite na lâmpada, azeite no reservatório. Eu tenho que preparar. Mas lá fora eu vou buscar, daqui a pouco eu volto. Não, fica, porque se sair o noivo chega, a porta fecha e você não entra. Foi o que aconteceu. Então, cabe principalmente a mim que prega, e a vocês também. Não gaste o óleo da sua lamparina no que não se deve gastar. Seja uma pessoa de manutenção diária, porque o Senhor virá nos buscar. Oh, aleluia! E a Bíblia fala que nós devemos aguardar ansiosamente. O maior som e o melhor som que eu quero ouvir é o som da trombeta, aleluia, e subir e nos encontrar com Ele e dizer: vinde para o reino de meu Pai, porque é aguardado o vosso galardão, aleluia. Oh, aleluia, eu vivo, aleluia, pelo céu. Eu sirvo a Deus pelo céu. Eu creio em Deus pelo céu, pela vida, e aleluias, que Ele tem para mim como promessa. Odeie o mundo, aleluias, rejeite o mundo, abandone as coisas do mundo, aleluias. Deus está falando: eu sei quem vocês são, quem eu sou, quem cada um de nós, mas que aquilo que nós somos não comprometa, não fique na linha do limite com Deus. Uma vez eu repreendi um cara e falei assim: isso aí é jogatina, isso aí é pecado, é devorador na sua vida. Não, isso aqui é só um aporte, isso aqui é só um não sei o quê. Perdeu, eu falei para ele. E dias atrás ele me procurou. Sabe o que aconteceu? Não, isso aqui é só um aporte. Colocou a escritura de 1.800.000 no jogo. Adivinha o que aconteceu? Perdeu tudo. Tudo. Perdeu tudo. Estourou o cartão de crédito da família inteira. Quando eu falo família, pai, irmão, cunhado, irmã. Foi porque ele... Não, é para as coisas dele, os negócios. Não. Aí me ligou. O B.O. estourou. Por favor, me ajuda. Eu ajudei. Falou: só de você não ter feito tal coisa, Deus já está no controle disso. Esse dia eu liguei: aí, como é? Estou me recuperando. Tem gente que vive na linha. Sai da linha hoje, sai do muro. Vem para Cristo, porque o melhor de Deus está por vir para chegar na tua vida. Eu te abençoo com esta palavra em nome de Jesus. Que você saia desta casa hoje. Que você viva os dias todos da sua vida, desse ano, almejando a volta de Cristo. E quando você deseja a volta, você vai orar mais. Você vai buscar mais, você não vai precisar correr atrás de nada. Os sinais vão te seguir, Deus vai te confirmar e você vai ter a vitória em nome de Jesus. Vamos ficar de pé que eu quero orar por você. Levante a sua mão. Você vai fazer uma oração. Eu vou orar. Mas aqui a tua oração fala assim: Senhor, me faça melhor. Tem uma música que eu gosto muito de ouvir ela. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Tem a música do Cálice que ele fala sobre a casa do Pai. Nós nunca vivemos um tempo de graça, de perdão. Mas nós nunca vivemos um tempo de uma geração tão presa e cativa. Você precisa conhecer um Deus de amor, não um Deus de pancadas. A religiosidade, ela prega espada e justiça. Deus fala assim: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. O evangelho que Deus quer que nós conheçamos não é esse evangelho.
que o religioso prega. O evangelho que Deus quer que nós tenhamos é um evangelho de amor, de relacionamento, de confiança, de aprofundamento, de intimidade, de quebrantamento, de alegria, de paz, de plenitude. É isso que Ele quer em memória dEle. Eu oro pelo teu povo, pela tua igreja. Eu consagro, ó Pai, esse tempo na vida dos teus filhos. Que nós sejamos melhores. Que nós sejamos aperfeiçoados na tua palavra. O Senhor conhece de cada um que aqui está. O Senhor conhece cada um que aqui está, as limitações, as deformações, os medos, os traumas. Tudo aquilo, Senhor, tu conheces. Mas o Senhor é um Deus que sempre está falando. Eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos uma igreja ansiosa a te encontrar. Que nós sejamos uma igreja zelosa em obras, zelosa, Senhor, na nossa vida, em todas as áreas. Em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a tua graça. Eu quero pedir a tua bênção, eu quero pedir a tua unção, eu quero pedir, Senhor, esse entendimento, esse espírito de quebrantamento, de buscarmos, de desejarmos, de entendermos, independente do que há, independente do que aconteça, independente do que ocorra, independente do que esteja acontecendo, o que vai acontecer, o nosso coração está firmado na tua palavra, na tua presença, e não existe nada melhor do que a marca da tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja. Nós consagramos esse tempo a ti, ó Deus, e que nós sejamos, ó Pai, aleluia, pessoas mais voltadas à tua presença e desejosos à tua volta, nos santificando e buscando cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Vamos participar. Fala, oi. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Ele orou pelos aniversariantes e nós, igreja, vamos orar por ele. Amém? Foi feito até, um cartãozinho aqui, que você pode acompanhar ali, dá um passinho para trás. Feliz aniversário. Ele fez o aniversário dia 2 agora, para honra e glória do Senhor. Passou do meio século, como ele dizia, e chegou já para a honra e glória de Deus. Amém? E eu creio que o poder dessa palavra está sobre a vida dessa igreja, poder do milagre, poder da ressurreição, e nós vamos abençoar o bispo em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá. Senhor, nós te glorificamos pelo teu servo. Nós agradecemos ao Senhor por esse ano de vida, meu Pai, que o Senhor dá a ele. E realmente, Senhor, cremos, Pai, naquilo que é um recomeço, porque quando passa, meu Pai, dos 50, começa tudo de novo. E assim como, meu Pai, primeira vida dele, Senhor, até os 50, meu Pai, o Senhor deu tanta vitória, Senhor, que sejam multiplicadas também essas vitórias agora e os frutos do trabalho do teu servo. Nós, como igreja, Senhor, o abençoamos, declaramos a tua vontade, o teu milagre, a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Te abençoamos para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus, a ceia. Vamos participar da ceia. Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Eu tenho 52 anos de idade. Eu sempre fui uma pessoa que comprei muita briga espiritual. Muito. Eu já entrei em muita guerra. Eu já vi feiticeiro botar o dedo no meu rosto assim e falar assim: desse ano você não passa. Eu já vi pessoas tomada de tanto ódio, inveja e ciúmes nosso, de falar assim: nós vamos destruir a sua vida e o seu ministério. Eu já vi gente olhando para mim e falando: não te suporto, porque você só prega as verdades, isso me incomoda. Eu já vi gente orando e jejuando, fazendo campanha para nos matar. Mas eu estou com 52 anos de idade, de pé, para dizer:
que quando Deus fala, acabou. Pode ser quem for. Então você está debaixo de uma autoridade de pessoas experimentadas e que tem vencido todos os dias dificuldades para estarmos aqui. E assim como eu tenho vencido, eu declaro que você vencerá também em nome de Jesus. Amém? Deus tem me abençoado muito, muito, muito. Começar a contar, você vai desconfiar. Mas eu saiba de uma coisa. Nós somos pessoas muito abençoadas. Eu estava esse dia em casa olhando para a Raquel, eu falei assim, se juntar os nossos sapatos e tênis, dá mais ou menos quase 1000 pares. É muita roupa. A gente tira, Deus manda. Tira, Deus manda. Tira, Deus manda. Tira, Deus manda. Vai mandando. E eu posso dizer que na minha casa não tem falta de nada. No meu ministério não tem falta de nada. Nós estamos gerando. E para gerar custa. Eu não acredito em crescimento rápido. Eu acredito em crescimento processual. Passo a passo. E o Deus vai nos abençoando, vai nos dando vitória e acrescentando. Você crê nisso em nome de Jesus? Então fique em paz, que você está debaixo de uma bênção todo-poderoso. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e o cálice. Mas primeiramente Ele pega o pão em suas mãos e diz assim: este pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Nós consagramos, Senhor, o pão na tua casa. Nós declaramos a tua graça, a tua bênção, a tua vitória. Que nunca falte alegria, paz. Que nunca falte sustentação espiritual. Porque o centro de tudo isso nessa casa é o Senhor. Que esse pão seja o alimento, o fortalecimento, o equilíbrio e o entendimento e o amadurecimento. Nós consagramos a ti o pão em nome de Jesus Cristo. Semelhantemente, depois também ele haver ceado. Ele toma o cálice nas suas mãos e diz: este cálice é a nova aliança que eu faço convosco. Fazei isso todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice. Nós consagramos, Senhor, o cálice como símbolo do teu sangue, que verteu na cruz e nos purificou de todo pecado. Nós consagramos a ti e declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode servir o cálice e o pão. Por favor. Aleluia. Feche os seus olhos. Jesus fala-nos: avalie-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão. Avalie seu coração agora. Não coma desse pão, não beba deste que é o sangue de Jesus indignamente. Porque Jesus falou que há muitas pessoas que estão mortas e há muitas pessoas que estão doentes, porque tratam o corpo de Cristo de qualquer forma. Peça perdão agora. Se você no teu Getsêmani não tem produzido oração, em nome de Jesus, mesmo que seja a tua hora de luta e dor, produza oração, e não pecado, e não murmuração, e não rebelião, e não blasfêmia. Em nome de Jesus, glorifique ao teu Deus na tua luta. Fale com o Senhor, avalie você mesmo, para você comer do pão. Quanto tempo perdido avaliando os outros, julgando os outros. Quando nós julgamos os outros, nós estamos colocando o nosso tribunal acima do tribunal de Deus, porque o tribunal de Deus julga pela palavra. Fale com o Senhor, se reconcilie com o teu Criador, em memória de Jesus Cristo, que levou no seu corpo, ali na cruz, todo o teu pecado, toda doença, que seja transferida agora para o corpo, sobre a cruz, em memória do nosso Salvador. Toda palavra maldita, toda maldição, Ele carregou no corpo dele, sobre a cruz. Que agora toda doença, toda maldição, todo pecado que havia, que estava entranhado no teu corpo, seja transferido para este corpo
que é o corpo de Cristo, que você partilhe agora. Coma do pão em nome de Jesus. Coma deste pão, que é o corpo de Jesus. Em nome de Jesus, que entre agora a vida que há nele, a saúde que há nele, o perdão que há nele, a pureza que há nele, no teu corpo, nas tuas entranhas, e desenraize agora toda doença, enfermidade, mal que estava entranhado no seu caráter, na tua alma, no teu corpo, em nome de Jesus. E agora, em memória do sangue dele, que foi vertido por nós, foi vertido para nos purificar de todo o pecado. Em memória desse sangue, do sangue de Jesus, nós beberemos agora, e que todo o pecado que estava enraizado na tua alma, na tua mente, no teu coração, no teu corpo, na tua língua, nos teus passos, agora em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, que vem a libertação para a tua vida espiritual. Bebamos todos daquele que é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Beba em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Que este sangue te lave. Que este sangue te purifique, te purifique. Ore calamaço de cantaramalas. Adore a Deus agora. Sua bondade me seguirá, Senhor. Deixa a bondade de Deus te lavar agora. Deixa a bondade de Deus te transformar agora. Ore calamaço de cantaramalas. Ore calamaço de cantaramalas. A morte de Cristo é vida. A morte de Cristo é libertação. A ressurreição de Jesus é vida. Ore calamaço de cantaramalas, de cantaramalas. Ore calamaço de cantaramalas. Lava, Senhor, o teu sangue com o teu sangue. Arranca a maldição. Arranca a doença. Ainda que esteja enraizado, arranca a doença no corpo, na alma, no espírito. Arranca o tumor, arranca a doença, arranca a enfermidade, arranca o sofrimento, arranca o choro. Declare a fidelidade de Deus. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, cantarei tua bondade de Deus. Declare bem forte: és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Abra a tua boca e adore ao teu Deus. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, Com todo o seu fôlego, cantarei da bondade de Deus. oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Aleluias. Quando Deus me deu a palavra de Marcos sobre os territórios e a consolidação, Deus falou que esse ano vai ser um ano de muitas consolidações. E uma das áreas que Deus falou que vai consolidar é a área financeira da igreja. Quando eu falo área financeira, eu estou falando que Deus vai alinhar sua vida financeira, que Deus vai te prosperar, e a palavra que vai sobejar 30, 60 e 100 por um vai se cumprir na tua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Então você vai dar a sua oferta agora, no primeiro domingo do mês.
tem aí na parede o QR Code, você pode apontar, fazer o seu Pix. Você que nos assiste pela transmissão, você quer saber o que é essa obra? Você no WhatsApp vai me chamar e eu vou te atender. Você deve procurar saber aquilo que nós fazemos. Parece que nós não fazemos nada. Tem feito muita coisa. É que a gente não gosta, porque a Bíblia fala, né? O que você faz para Deus, Deus vai te galardoar. Agora, se você quer moral do homem, você fala, você já recebeu o galardão do homem. Aí você fica com a moral com o homem. Ah, ele é o cara. Ah, ele... Não. A Bíblia fala que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Então nós fazemos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Em nome de... Então, pegue esse envelope. Essa semana vai chegar os novos envelopes, que é igual esse aqui. Ficaram muito bonitos. E tem todas as informações que você poderá participar. Tá bom? Levante seu envelope ao alto. Diga assim: em nome de Jesus, eu declaro o mês de fevereiro, o mês 2, o mês da porção dobrada para a minha vida. Eu declaro que os meus rendimentos vão dobrar, os meus resultados vão dobrar. Fala assim: em nome de Jesus, os problemas vão diminuir, as guerras vão ser resolvidas e a vitória virá sobre a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Nós consagramos a oferta na tua casa, declaramos a tua bênção, a tua vitória e o teu milagre. Deus, nós abençoamos os teus filhos, prospera, multiplica a semente de cada um deles, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Amém? Coloca a sua oferta, você pode trazer ou colocar no gasofilácio, em nome de Jesus. Todo tempo Tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei tua bondade de bem. Amém? Levante a sua mão e diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Amém? Curva sua cabeça. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação e as comunicações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você, sua casa e sua família. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Deus abençoe. Paz. Tchau.